magos e magas, eu sou o Dan. Sejam bem-vindos ao meu anime, o meu canal secundário, onde agora a gente vai estar falando sobre os vazamentos de Black Clover e também os capítulos. Todas as novidades eu vou tentar trazer por aqui também, então não esquece de conferir se você está inscrito aí embaixo. Essa semana a gente já vai ver diretamente o vazamento do capítulo 299 de Black Clover, que agora a gente segue não só com o poder demoníaco sendo emitido ao máximo, como também com um acontecimento extremamente trágico. Agora toda a vantagem que os magos possuíam naquele combate foi completamente destruída. E então a gente vai ver sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal secundário, também deixar o seu like no vídeo, é super importante, super vai ajudar a gente, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Afinal eu não sei se esse vídeo vai chegar em todo mundo, eu vou tentar compartilhar o máximo no canal, mas eu conto com a sua ajuda pra compartilhar também. Agora sim, sem mais delongas, bora pro capítulo! Galera, então todas as semanas a gente tem os vazamentos do mangá de Black Clover. Essa semana não é diferente, a gente já tem em mãos os vazamentos do capítulo 299, e agora a gente vai analisar a real todos os acontecimentos, tudo o que realmente aconteceu no capítulo depois que Megícula conseguiu escapar. A gente já inicia com Noelle caída ao chão desesperada. Megícula conseguiu se manifestar completamente e estava ali frente a Noelle mostrando todo o seu poder, enquanto a maga do reino de Clover agora estava ao chão. Afinal, como a gente sabe, ela havia acabado de perder a sua transformação ao lado de Undine, e com tudo isso, ela não era mais capaz de manter a sua forma divina. Assim, não tinha mais como Noelle enfrentar Megícula, que continuava ali observando e também decretando a sua vitória. Mesmo assim, aquela derrota não seria a única naquele confronto. A gente sabe que existia uma outra batalha acontecendo ao mesmo tempo, e enquanto Noelle estava caída, atrás dela continuava a grande batalha entre Loropetka e Gadia. Como a gente sabe, durante o último capítulo, Gadia acabou sendo completamente atingido por Loropetka. Como vocês devem se lembrar, ele acabou baixando a sua guarda e dessa forma ele não conseguiu atacar, fazendo com que Loropetka tivesse espaço para contra-atacar, e assim ela conseguiu atravessá-lo. A gente vê que Loropetka erguia Gadia ao ar, e enquanto isso, Noelle, completamente assustada, apenas observava, chamando pelo seu nome. Víamos então com isso que Gadia estava perdendo a força para manter a sua mão em pé, e depois disso, enquanto ele abaixava, ele permanecia sorrindo. Sim, a gente viu o rosto de Gadia, e por mais que ele esteja realmente com dor, ele não parecia estar triste naquele momento. Afinal, ele sabia que não havia sido a sua rainha que havia o atacado. O espírito elemental da água, Undine, fica completamente preocupada com ele. Enquanto isso, Noelle caía completamente ao chão, com muita raiva, porque naquele instante ela estava presenciando uma grande derrota. Não só a derrota dela para Megícula, mas sim de todos os seus companheiros. Todos estavam sofrendo nas mãos dos demônios. Acontece que em apenas um instante, a gente via que Gadia, ele usou toda a sua força para segurar Loropetka. Ele mesmo gravemente ferido ainda consegue realizar um último ataque. Ele coloca suas mãos na testa de Loropetka, e então a gente viu uma grande energia surgindo, um poder gigantesco. Mesmo assim, já era dito pra gente que aquele ataque não foi algo realmente para ferir Loropetka. Ele estava usando uma técnica para deixá-la imobilizada por apenas alguns instantes, enquanto ele faria uma outra coisa. Neste momento ele estava fazendo algo que basicamente não teria nenhum efeito contra a rainha. Ela permaneceria bem, ela não acabaria perdendo a sua vida como Megícula quer que aconteça. Afinal, basicamente ela queria que Loropetka fosse completamente vencida naquele confronto para conseguir amplificar ainda mais a sua transformação, para conseguir escapar mais ainda do submundo. Neste momento então a gente vê o Gadia tendo algumas lembranças do seu passado, ele dizendo que havia falhado em um certo momento, e a Loropetka sempre o apoiando. A gente via que ela, independente da situação, o recebia com um grande sorriso. Gadia então sempre se empenhou para ser o mais forte, para conseguir proteger a Loropetka e proteger todo o reino também, para que ela não tivesse necessidade de lutar. E agora ele estava ali a enfrentando. Acontece que neste momento ele mostra o porquê, toda sua ligação com ela e como ele se considera o discípulo da rainha. E é então que eu vou comentar com vocês o título do capítulo: o fim da vida do discípulo. Após aquele flashback, então a gente vê que Gadia, depois de ter incapacitado Loropetka sem causar nenhuma dor, ele passa a voar em alta velocidade em uma outra direção, ainda pensando que ele faria qualquer coisa pela sua rainha e pelo seu reino. Ele faria agora um último ataque final. Gadia estava indo em direção a Megícula, essa seria o seu alvo. E então, neste momento, nos é dito que o ataque que ele estava preparando neste ponto era um ataque onde ele deu toda a sua vida. E então a gente não sabe se é uma espécie de magia que utiliza energia vital além de mana, ou se é apenas um modo de dizer que ele colocou tudo que ele tinha, toda a sua energia, toda a sua vitalidade naquele confronto. Afinal, ele só teria forças para um último golpe. Não sabemos se foi literalmente um feitiço usando a energia vital. Acontece que frente a frente a Megícula, ele ergue as suas mãos e a gente vê surgindo muitas runas mágicas. Runas que ao redor do mago criavam outras e outras runas, aumentando muito mais o seu poder. Uma explosão gigantesca acontece, atingindo Megícula diretamente, e a gente vê que aquele golpe estava realmente tendo efeito sobre o demônio. Sim, Megícula estava sofrendo o impacto do grande golpe de Gadia, aquele que ele tinha como objetivo salvar Loropetka, completamente acabando com o feitiço do demônio. Naquele instante a gente via que Vayne caía diretamente ao chão, se separando completamente de Megícula. Não sabemos se ela perdeu a vida naquele instante e Megícula conseguiu se manifestar completamente, ou se ela simplesmente acabou sendo separada pela intensidade daquela explosão. Só sabemos que a gente vai diretamente para o castelo, a gente tem uma visão geral de toda aquela batalha de Qliphort, e depois a gente retorna para aquele lugar onde a batalha estava acontecendo. Noelle corria desesperada em meio a toda a destruição, em meio a toda a fumaça ali, indo atrás de Gadia para saber o que realmente aconteceu, se ele
ela estava bem. Acontece que ela então via algo que a assustou completamente. Naquele momento, o ataque de Gaja parecia ter desintegrado completamente Megícula. Ele parecia ter conseguido realmente vencer o demônio com aquele seu novo modo de utilizar o seu poder mágico, uma magia que teria passado do mundo em decadência de Megícula. Afinal, a gente sabe que essa magia de Megícula estava acabando completamente com as magias dos seus adversários, mas a magia de Gaja foi realmente capaz de funcionar. Depois disso então, a gente via que a fumaça baixava e Gaja estava indo diretamente ao chão. E neste momento, a gente não conseguia ver Megícula e Vanica. E é então que a gente chegaria na última página do capítulo, onde não conseguíamos saber se realmente a Megícula teria escapado daquele ataque e se o título do capítulo estava se referenciando ao Gaja, que era considerado em certa proporção um discípulo, um aprendiz, ou se estava se referindo a Vanica. Se Vanica perdeu a sua vida ali, Megícula teria ganhado mais poder, uma nova forma, uma transformação diferente. E assim então, com tudo isso, possivelmente sobreviveria a este ataque. A gente só sabe que no fim do capítulo, na última página, Noelle tá completamente assustada com o que estava vendo, enquanto Gaja parecia ser quem mais sofreu em todo aquele confronto. Mas os vazamentos deste capítulo, pelo menos neste momento, nessa versão do vazamento que eu tive acesso, a gente não tem muitos detalhes e com isso não conseguimos saber exatamente o que teria acontecido. Não conseguimos saber quem realmente teve a vantagem no fim deste confronto, mas aparentemente tudo indica pelas sombras nas fumaças que Megícula conseguiu sobreviver em uma forma diferente, enquanto Gaja acabou completamente ferido, mas até o momento também teria sobrevivido. Noelle não participou de nenhum confronto neste capítulo, então ela acabou bem. A maga do reino de Clover não foi atacada por Megícula depois que aquela magia acabou, enquanto Loropetka, ela foi atacada por Gaja com uma magia que, como eu disse, não causou nenhuma dor, apenas a deixou parada para que ele pudesse enfrentar Vanica diretamente, assim atacando Vanica e Megícula. Ele acreditava que iria acabar completamente com a magia amaldiçoada que transformou Loropetka em um demônio. No fim, com os vazamentos, não dá pra saber exatamente quem agora tem a vantagem naquela batalha, mas aparentemente este confronto ainda vai continuar por mais alguns capítulos. Gaja parece ter sido realmente capaz de atingir Megícula, mas não capaz de vencer o demônio completamente. E pra gente saber em detalhes tudo o que aconteceu, só vendo o capítulo completo quando ele sair, e assim como eu faço todas as semanas, eu vou trazer pra vocês também o capítulo completo. A gente vai comentar em detalhes tudo o que aconteceu e analisar também todas as magias que foram utilizadas pra saber exatamente o que deve acontecer nos próximos capítulos também. Afinal, a partir de agora, a gente tá vendo que aparentemente surgiu um novo tipo de poder mágico que é capaz de lidar diretamente com os poderes de demônio. Se realmente é possível utilizar vitalidade pra enfrentar demônios, além do poder mágico da mana pra criar as magias, o autor de Black Clover então teria criando uma possibilidade gigantesca pra ele utilizar no futuro, inclusive poderes que devem ser imunes à antimagia também, porque basicamente a antimagia destrói completamente a mana e é capaz de dessa forma acabar completamente com qualquer magia, qualquer poder mágico dos seus adversários. Acontece que agora estaríamos falando de um poder mágico que não é formado de mana, que é realmente o foco da antimagia. A gente via que nem mesmo espíritos elementais eram capazes de realmente enfrentar a antimagia por ser um poder que destruía mana e eles serem formados de mana. Mas agora, com magias vitais, estaríamos diante de um novo poder que faria com que a antimagia não fosse invencível, algo que a gente via que estava se tornando agora com a magia de união. Asa então teria um motivo ainda maior para evoluir, para conseguir mais poder, para enfrentar seus futuros adversários em sua jornada para se tornar o Rei Mago. E lembrando, a gente tem a lista que era capaz de absorver energia vital e mana, então existe sim poder mágico que afeta diretamente a energia vital. Vamos ver como o autor de Black Clover vai explicar tudo pra gente e basicamente talvez uma nova antimagia surja, agora baseado no poder que a mãe de Asa possuía e não podia controlar. Vamos ver como tudo isso vai acontecer nos próximos capítulos. Eu espero que você tenha curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!